Bíblia comigo? 2 Pedro, fica um pouquinho lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, antes de 1 João, 2 Pedro. 2 Pedro, gente, perdão, é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Existe uma esperança, existe um Salvador, existe um que é por nós, existe um que nos deu a vitória, existe um que pode tirar do sofrimento, existe um que pode virar o nosso cativeiro. Esse é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Encontraram? É muito importante essa palavra. Bem, vamos ver. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Vou ler de novo. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Amém? Pode se sentar. Sede sóbrio. Sóbrio é o contrário de quê? De ébrio, embriagado. Então ser sóbrio é não ser embriagado, é ser moderado, reservado, controlado, dono das suas faculdades mentais, dono das suas palavras, dono dos seus sentimentos e dono das suas atitudes. Porque o embriagado, ele não tem controle. Manda fazer um 4 com o pé, né? Ele faz assim pra você. 4. Não sabe o que fala, fala demais, fala o que não deve. É descontrolado. Então, o conselho do Senhor, através de Pedro é: sejam sóbrios, sejam equilibrados, sejam reservados, sejam controlados. E o outro ele fala o quê? Vigiai. Vigiem onde os seus olhos olham, vigiem as tuas palavras, vigie o que você tem ouvido, vigie os teus pensamentos, vigie o que você sente, vigie as tuas atitudes. Seja equilibrado e vigie. Seja equilibrado e vigie. Não seja exibido, descontrolado. Não seja desequilibrado, excessivo. Por que eu estou falando tudo isso? Para você ter noção da diferença. Quando a pessoa é exibida demais, o capeta está lá. Pode saber que o capeta está lá. Quando a pessoa é espalhafatosa, gente, ele diz para ser moderado, reservado, dono das suas ações. Falei sem pensar. Fiz porque foi o calor do momento. Ele disse: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, buscando uma brechinha desse tamanho, para tragar a sua vida, para destruir, para matar, para roubar e para destruir. E como assim? O leão, fala do leão, está bramando como um leão. Que comparação é essa? Nada tem a ver com o leão da tribo de Judá com Jesus. Quando compara o diabo com o leão, está falando em estratégia de caça, para derrubar alguém. O leão, ele é estratégico, ele tem várias estratégias para pegar a sua presa. E o diabo está ao nosso derredor, buscando uma vítima, quem ele pode destruir, que casamento que ele vai entrar, que vida financeira que ele vai jogar lá no lodo, no chão, quem ele vai destruir emocionalmente, quem ele vai manter cativo dentro da mente. Ele está procurando. E é como um ladrão, quando vai roubar alguém que está de carro, ele rouba quem? O distraído, que deixa o vidro aberto, o que é fácil, idoso, mulher, que é mais fraco, vamos dizer assim. Ele procura a vítima certa. O diabo também. O diabo também. O leão é assim. O leão, ele é estratégico. Ele tem várias maneiras de caçar. Normalmente quem caça é a leoa.
A leoa, quando ela sai, ela já sai em bando, ela não sai sozinha. E quando ela avista um bando onde ela pode atacar, sabe o que elas fazem? Elas vão tudo de uma vez, mas uma para e observa, tá ao derredor, olhando quem possa tragar. É disso que a Bíblia está falando. As outras pulam tudo em cima e o bando se assusta e sai correndo. E ficou uma observando quem está paralisado, quem está doente, qual é o fraco, quem é o bebê novinho que não aguenta correr, quem é o que está afastado do bando e que não tem proteção. Exatamente. Esse vai ser a presa do dia. O fraco, o doente, o afastado e aquele que não tem fôlego ou fé, força para caminhar. É esse que o diabo ou o leão vai tragar. Aquele que está embriagado, que está descontrolado. Como assim, pastora? O diabo, ele põe situação na nossa vida. Ele põe problema todos os dias. Quem não tem problema, eu acho que não vive aqui. Porque todos nós temos problema. Então o diabo põe problema, ele põe uma situação, ele põe uma perseguição. Às vezes na casa, no trabalho dele, ele põe uma situação. E a sua reação é que vai determinar como você está. Tem gente que está fraco na fé, deixa entrar um medo. Tem gente que qualquer coisinha, uma aguinha no coração, sentimento. Tem pessoas que é vingativa, eu vou fazer o mesmo que fez comigo. Tem pessoas que elas ficam cegas. Pelo quê? Porque está embriagada pelo sentimento. A fé nada tem a ver com o sentimento. E toda vez que o seu sentimento gritar, a sua fé está lá embaixo. Naufragou, neutralizada. Porque a fé é convicção e certeza do que eu estou esperando na palavra de Deus. Não é daquilo que eu estou vendo ou sentindo. Não tem nada a ver com o sentimento ou com o que a gente sente. É com o que a gente crê e espera. Então o diabo, ele usa muito o sentimento das pessoas. Está falando disso. Sede sóbrios. Não se embriague com a ira e fique magoado e queira vingativo. Não se embriague com medo e paralise na fé. E o sentimento, ele nos cega. Você não está vendo que esse traste não presta? Está cega pelo sentimento, não é assim que a gente fala, é imundo? Na fé é a mesma coisa. Na fé é a mesma coisa. Quando a pessoa está embriagada pelo sentimento, ela fica descontrolada. Ela não se controla mais. Não, mas porque eu amo. Não, mas tadinho. Não, mas eu quero. É assim que a pessoa fala. Ela não controla mais nem os sentimentos, nem o pensamento e nem as atitudes. Então, quando a fé, ela domina, a sua fé é neutralizada. Você perde o controle e fica cego. É nessa hora que o diabo vem. Tô magoadinho, tô com mágoa. É para aquele que tem desejo de vingança. É para aquele que está com medo. Medo é falta de confiança no Senhor. Então o diabo, ele vai armar estratégia. Ele joga a situação e fica olhando para você. O que você vai fazer agora? Vai orar? Vai invocar o nome do Senhor? Para ser salvo, livrado dessa angústia? O que você vai fazer agora? Vai dar uma descontrolada, gritar que nem um doido, uma doida? Vai quebrar o pau? Vai mandar status? Vai colocar lá no Facebook? Vai gritar? Vai fazer o que diante da situação? O diabo está esperando a tua reação para ver se pula ou não em você. Se você abre a porta chamada sentimento para ele entrar ou não. Porque a tua fé, se estiver em alta, você vai ver que é o diabo. Opa, a situação aqui está estranha. Deus não está nisso não. Peraí, eu vou orar nessa situação aqui. Peraí, o que a palavra de Deus diz? Sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Então peraí. Eu quero que vocês pensem mediante a fé. O diabo, ele é como um leão, tá? Esperando a presa. Mas ele não é o leão que ataca, ele é o leão que espera. Ele planeja, ele é estratégico, ele é astuto. Astuto! Ele está esperando você cair no seu sentimento e você mesmo abrir a porta para ele entrar na sua vida. E aí ele traga, e aí ele rouba, e aí ele mata, e aí ele destrói. Quem já viu aqui, eu não vejo não, mas eu acho que no passado eu vi meu marido ver. Quando o leão pula para pegar a sua caça. Alguém já viu essa seriado de animal? Os homens normalmente gostam. A maioria dos homens gosta dessas coisas, né? Você imagina o leão sendo o diabo e a gente a presa?
mas está despercebida, está afastada do bando, mas teve medo e paralisou, todo mundo saiu, ela ficou. Assim, muitas vezes, essa presa é o que o diabo está esperando. Uma doente, uma fraca na fé. Ele está esperando alguém que está afastado da igreja, do bando, da igreja, de congregar. Para quê? Para pular e tragar essa vida. Porque a fé já foi. Agora quem está a fé em alta, quem está na palavra, a palavra é um escudo. Ele só vai olhar e vai babar e vai passar vontade. Mas, para ele passar vontade e não pular na vida de uma pessoa, o pastor já parece que estava vendo ali quando eu estava fazendo a pregação ali na salinha. Porque eu preguei outra coisa de tarde, agora à noite eu trouxe outra. Quando a pessoa ela é cheia do Espírito Santo e mantém a chama acesa, o diabo não toca, porque aquele que é de Deus, o maligno, não lhe toca. Não toca. Por quê? Porque está diante de Deus, ele não pode, o diabo não pode tocar. Se tocou, tem uma porta aberta. Se usou, tem uma porta aberta. Então é necessário você fechar a porta. Quem fecha a porta é você. Mas tem gente que fala assim, eu não consigo. Quem disse isso foi o diabo. Porque a hora que você decidir, só decidir, já está fechada a porta. Você consegue se você decidir, se você quiser. A decisão está na sua mão. É você que fecha a porta. É você que fala, não vou mais cair nesse sentimento. Não vou mais cair nessa armadilha do diabo. E você fecha a porta. Quando você fecha a porta, você habita seguro. E só habita seguro aquele que está na presença de Deus. Você está aqui. Saindo daqui, sejam sóbrios. E vigiem para não cair no laço do diabo. Para não ser tragado pelo diabo. Porque está esperando a próxima vítima. Ele já está condenado, diz a Bíblia. Tanto em Apocalipse, Ezequiel 28 também fala, já está condenado. Satanás e seus demônios já estão condenados. Então, ele tem a eternidade. Ele tem a sua vida inteira para te observar. Ele tem a sua vida inteira para te derrubar até a sua morte. Então, assim, não podemos dar brecha. Porque deu uma brechinha desse tamanho. Sabe o que quando eu falo que é brecha? A palavra fala que os muros, às vezes tinham buracos chamados brechas, e por ali poderia passar o inimigo. Então um soldado ficava ali naquele buraco, vigilante, para o inimigo não passar pela brecha. A brecha é o buraco, se você não vigiar, o inimigo entra. Ele entra e destrói a tua vida. Então é necessário a vigilância, vigiar as minhas atitudes, os meus sentimentos, o que eu tenho visto, o que eu tenho falado, o que eu tenho ouvido, principalmente o que eu tenho pensado, porque eu sou aquilo que eu penso. Pensamento, quando ele aloja aqui, ele vai gerar uma atitude. E essa atitude, se você tomar ela sempre, vai virar um hábito. E esse hábito vai mostrar o seu caráter. E o seu caráter vai te levar para algum lugar. Então tem que ver o que você pensa, porque é o pensamento que transforma em atitudes e que dá rumo à nossa vida. Então, vou dizer o que eu falei no fim de semana: vigiai e orai para que não entre em tentação, porque o diabo, o seu adversário, o meu adversário, está ao nosso derredor, buscando quem dá uma brechinha desse tamanho para destruir a nossa vida. Amém? Amém. E o diabo destrói a minha vida se eu abrir a brecha. Se você abrir a brecha, destrói a sua. Não pense que eu abro na brecha vai destruir a do meu esposo, a do outro ali, não vai não. Vai destruir a minha. O outro deu brecha, o importante é que eu não dei. O outro se sujou, o importante é que eu não me contaminei. Está me entendendo? Porque a fé é individual, a salvação é individual. E a libertação também é individual. Amém? Glória ao Senhor. Acho que vocês entenderam bem, né? O nosso sentimento, o nosso coração, ele é enganoso. Ele é contra a vontade da gente. Contra. Porque muitas vezes, o que nós sentimos, se a gente for fazer o que o coração quer, a gente só vai dar errado. Por quê? Porque o coração ele não pensa. Quem pensa é a cabeça. Por isso a cabeça está acima do coração. Para a gente manter o nosso coração sob controle. Quem manda é você, não é o seu sentimento. Você manda na situação. Eu falo assim, às vezes eu sinto medo.
Sinto como todo mundo. Só que a minha mente é corajosa. Ela está acima do meu medo e eu vou, com medo ou sem medo, eu vou tomar a decisão certa, eu vou reagir. O medo não me paralisa porque eu não deixo vir pela minha mente. Eu sinto medo, mas o medo não me tem. Porque a minha decisão não é por medo nem por sentimento. A minha decisão é pela fé. Amém? Eu quero que vocês tenham essa ousadia para mudar a sua vida. Aqui, ó. Aqui tem que estar controlado. Por isso que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele controlava as emoções. Que nós também possamos ser segundo o coração de Deus. Amém? Fique de pé. Fique de pé. Irmãos obreiros, nós vamos orar por todos. Todos vão receber oração.